Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, vamos gravar mais um vídeo. Fazia algumas semanas que eu não estava gravando sobre estudo da Bíblia, por alguns assuntos particulares, ocupado demais, às vezes, em alguns assuntos. E assim, a pedido de alguns nossos inscritos, alguns irmãos, que sentiram a falta dos vídeos, estou aqui novamente para fazer um. E hoje eu quero vos fazer, ou trazer, um ensino muito importante que Jesus deixou no Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus, que é chamado as bem-aventuranças, que quer dizer bem-aventuranças, ou os bem-aventurado quer dizer muito feliz. Então Jesus vai trazer um ensinamento de como uma pessoa pode ser muito feliz, bem-aventurado. Como eu falei, está em Mateus 5 e também está no Evangelho de Lucas. Mas antes de nós continuar o estudo, quero te convidar você a se inscrever em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, ficar conosco até o final, deixar seu like, seu comentário e também, se puder, compartilhar o vídeo. Nessas bem-aventuranças, Jesus fala no mínimo de 9 atitudes que o homem deve ter para ter uma vida transformada que possa agradar a Deus e dar testemunho. E esse bem-aventurança que Jesus proclamou, ensinou, foi no monte, chamado Monte da Bem-aventurança, que fica uma coluna, ou uma colina, ao norte de Israel, chamado no Planalto de Corazim. É um local tradicionalmente conhecido como o Monte da Bem-aventurança, pois está escrito no Evangelho de Mateus e também de Lucas. Nesse ensinamento, Jesus mostra como deve ser a prática verdadeiramente para aqueles que querem agradar a Deus e dar um testemunho de vida convertida. Inclusive, um certo sábio da Índia, né, reconhecido a nível mundial, porque ele era um sábio religioso, chamado de Muhammad Gandhi. Ele foi um grande líder político e religioso da Índia e também concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Ele chegou a citar dizendo: se Jesus tivesse deixado só os ensinamentos da bem-aventurança, já era algo superior, o suficiente para mudar e transformar as milhões de vidas. Por isso que a Bíblia mostra em Mateus 5 e também o Evangelho de Lucas, dizendo que eu não vou, certamente nesse vídeo, falar das 9 bem-aventuranças, eu vou dividir em duas, para o vídeo não ficar muito longo. Jesus, a Bíblia diz em Mateus 5, então, que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ali se assentou. E seus discípulos estavam próximo dele. E ele começou a ensinar, dizendo, porque Jesus foi um excelente ensinador, pedagogo, mestre. Ele começou a ensinar, então, dizendo a primeira: bem-aventurado são os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Aqui, pobre de espírito não quer dizer, e não tem nada a ver com riqueza material, com dinheiro ou patrimônio. Não está falando de uma pessoa pobre financeiramente, uma pessoa que não tem onde dormir, uma casa. Não. Aqui o Senhor Jesus está falando de uma pessoa, porque o espírito do homem, pobre de espírito, quer dizer, alguém que não se soberbece, alguém que não é autossuficiente, alguém que não é independente do Criador, mas alguém que seja totalmente, plenamente dependente de Deus, simples, e que não trata os outros com soberba, porque a simplicidade mostra para o homem a simplicidade de espírito, porque o homem é constituído em uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E o espírito é a parte mais profunda da tricotomia do homem. E aqui então Jesus está falando que lá no espírito do homem precisa ser alguém dependente de Deus, alguém que não se firme nas coisas materiais, intelectuais e culturais. Segundo e seguindo, Jesus diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O choro é muito comum entre a humanidade, tanto que é uma das primeiras atitudes que acontece na vida de uma pessoa quando nasce. A criança já chora para mostrar que está vida, já que está vivo. O choro é a consequência de alguns fatores, tanto emocionais quanto físico, quanto a dor. Se chora de alegria, se chora de tristeza. Mas o choro aqui que Jesus está falando é um choro de arrependimento. E não será bem-aventurado alguém que chora de dor, porque se machucou, ou porque perdeu um familiar, ou porque está passando por uma crise. Não! O choro que está falando aqui é o choro de um coração contrito, um choro de arrependimento. Porque no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Então o choro que Jesus está falando da bem-aventurança é o choro de arrependimento, daquele que não conseguiu vencer seus pecados, as suas falhas, e chegar na presença de Deus derramando seu coração,
seu arrependimento, suas lágrimas, por não ter vencido a sua tentação, mas buscando em lágrima o agradar de Deus, o arrependimento, para poder permanecer na presença de Deus. Seguindo então à frente, Jesus continua ensinando ainda: bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O próprio Senhor Jesus ensina em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a sua vida. O próprio Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste ao soberbo. É um conceito bíblico que enfatiza que Deus se opõe àqueles que são orgulhosos, vaidosos, soberbos, e que Deus dá graça verdadeiramente para os humildes. O próprio apóstolo Paulo ensina, dizendo que em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos, ímpios. Veja, mas a Bíblia diz que serão felizes os que são humildes. Por quê? A própria Bíblia diz, pois receberão a terra por herança. E nessa última bem-aventurança que nós estaremos falando agora, porque separamos esse vídeo em duas partes, diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome é uma coisa que o corpo da gente sente para nos alimentar e manter a nossa vida, a nossa saúde. Mas aqui, Jesus falando de ter fome e sede de justiça, significa um desejo de fazer aquilo que é certo. Significa ter fome pela palavra de Deus, de buscar uma vida em santidade, obediência a esta palavra. Essa fome, essa sede, certamente vão conduzir uma vida mais santa, um caráter mais parecido com o de Deus, com o de Jesus, e se preparar para a vida eterna. Então, fome de justiça fome de justiça é alguém que tem sentimento de querer que as pessoas entendam a profundidade do que Deus preparou, porque Deus é justiça, Deus é um juiz justo, Deus não se agrada com pessoas que estão fazendo injustiça. Então, esse ensinamento que Jesus deixou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é aquelas pessoas que estão olhando pela palavra, aqueles que absorveram o caráter de Cristo, aqueles que lutam contra a injustiça do mundo, que vejam as pessoas sofrendo. Glória a Deus. Vamos continuar então, logo estaremos em outro vídeo, estudando as demais bem-aventuranças, para que esse vídeo que nós estamos fazendo não fique muito longo. Mas o certo é que, se nós colocar em prática as bem-aventuranças que Jesus ensinou, estaremos no caminho da eternidade. Deus abençoe, que a paz esteja com todos vós, e um grande abraço. Fique com Deus.